Juízes capítulo 4, e eu quero ler um trechinho das Escrituras, começando do verso de número 1. Você está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Estou aguardando ali também a projeção. O verso 1 diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e mandou ela chamar Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, com as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então ele disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida de empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu então Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. Amém? Então eu gosto muito, essa história é sem dúvida um dos registros mais preciosos da Bíblia sobre liderança. Liderança é assunto que vai de Gênesis a Apocalipse, e nesse caso nós temos uma evidente liderança de uma mulher que se levantou em um tempo muito difícil da nação de Israel. Uma mulher que precisou realmente pagar um preço muito alto, afinal de contas não era comum você ter estabelecida em posição de liderança uma mulher naquela época. Muito mais numa posição de liderança como era uma juíza, uma pessoa que estava ali apta para tomar decisões. E nós sabemos que o antigo Israel, ele era um povo que demandava sempre de liderança, porém nós estamos aqui exatamente no tempo dos juízes. E a Bíblia fala que nesse tempo, tem um versículo que diz: nesse tempo cada um fazia aquilo que achava ser melhor. Era um tempo sem um líder institucionalmente ali pronto para governar a nação. Então, nós podemos literalmente dizer que Israel nessa época estava um verdadeiro caos. Havia aqui guerra, havia aqui lutas, confrontos, havia uma opressão muito grande que vinha dos exércitos inimigos, aqueles que ameaçavam agora a Israel. E nós temos diante de todo esse cenário uma mulher que está se levantando, e o nome dessa mulher é Débora. E Débora vai se levantar não somente como uma profetisa, como aqui os primeiros versos do capítulo 4 nos dizem que ela foi levantada como profetisa, não somente como uma juíza, que realmente tinha essa grande tarefa. A Bíblia fala que o escritório dela, o lugar onde ela julgava as causas, era embaixo de uma palmeira. Então era uma mulher ali investida de autoridade, julgando a causa das pessoas. Mas nos chama muita atenção o fato de que, além de profetisa, de juíza, Débora também se levanta como uma mãe para Israel. É isso mesmo.
Nós veremos daqui a pouco um versículo que atesta que verdadeiramente Débora se tornou uma grande mãe para Israel. E como nós precisamos de mães. Não somente aquela que é a nossa genitora, aquela que é responsável ali, foi responsável por manter-nos no seu útero ao longo de meses, não só aquela que nos iniciou na alimentação, não somente aquela que nos protegeu, que cuidou, mas também essa mãe que nos liberta para a vida. E esse é o grande papel da mãe Débora nas Escrituras. Débora é uma libertadora de Israel. Débora é uma protetora dos direitos do povo de Israel. Mais do que isso, Débora é aquela que vai levar a cabo a promessa do Senhor com sensibilidade para ouvir a sua voz, porque ela recebeu em sonho a profecia, a palavra do Senhor de que o exército inimigo seria derrotado através dela. E Débora viveu num tempo de muitas lutas. São tempos parecidos com esses que nós estamos vivendo? Eu acho que não, deixa eu ver aqui, acho que não está funcionando. Agora foi. Foi você que passou ou foi eu? Aqui, foi eu. Tá, agora funcionou. Débora viveu em tempos de apostasia. Aquele povo escolheu deuses novos para si. É o que está escrito em Juízes 5:8. Eles desprezaram o Senhor, o único Deus, e rejeitaram os seus preceitos. Veja que não é muito diferente daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Assim como nos nossos dias, também tem pessoas que estão elegendo deuses para si. Débora viveu em uma geração que se esqueceu do Senhor e também estava elegendo deuses para si. Em outras palavras, eram pessoas que estavam se autogovernando. Eram pessoas que estavam declarando a si mesmas como deuses, eram pessoas que estavam ignorando os fatos históricos, toda a bênção que foi a cobertura, sabe, de Deus para o povo de Israel. Eles estavam ignorando tudo isso. Então a apostasia, a frieza espiritual começou a tomar conta das pessoas. Então logo você começa a perceber que era uma nação que se autogovernava, não era uma nação governada por Deus. Irmãos, esse é um dos riscos que nós corremos nos dias de hoje, de nos tornarmos uma nação, um povo que se autogoverne todas as vezes na história. Inclusive o livro de Juízes é o nosso maior exemplo sobre isso, de pessoas que um dia foram abençoadas por Deus, de nações que foram cuidadas pelo Senhor, mas logo veio a apostasia, veio a frieza espiritual, veio a autossuficiência, veio o autogoverno. Então eles começaram a abandonar o Senhor, eles começaram a se autodeclarar deuses. Então se estabelece um cenário de apostasia, e essa era a geração que Débora estava vivendo. Uma geração que não era muito diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Mas ela também viveu em tempos de guerra. O mesmo verso 8 diz: guerras estavam à porta. Nesse contexto, guerra era literal. O exército inimigo, que era o exército dos cananeus, era preparado e tinha 900 carros de ferro, de Juízes 4:1. Então não era só uma guerra espiritual, mas era uma guerra literal. E nós estamos vivendo hoje guerras em todos os sentidos, especialmente o povo de Deus hoje precisa entender que o mundo que nós estamos vivendo, sim, são guerras como as que nós temos visto, né? De modo mais visível ali entre a Ucrânia e a Rússia, mas há muitas outras guerras, há muitas outras batalhas que estão sendo travadas também no reino espiritual. Mas quem ia imaginar que a maior guerra da nossa geração seria a guerra das narrativas? E hoje, a guerra que nós vivemos, a principal guerra é a guerra das narrativas. Aonde nós vemos que cada vez mais a verdade parece não ser mais a verdade entre as pessoas, a verdade está sendo relativizada no contexto social. Então nós estamos vendo o desfalecimento da família tradicional,
Nós estamos vendo o desfalecimento da moralidade, o mundo perdendo cada vez mais o conceito e a referência divina. E o que é isso, irmãos? São guerras. Não tem um canhão apontado para a minha casa, literalmente falando, mas tem um canhão apontado para a minha casa, espiritualmente falando. Tem um canhão apontado para a sua vida, tem um canhão apontado para a vida dos nossos filhos. Essa é a guerra de narrativas. Então, o que vemos é que o contexto de Débora era muito parecido com o contexto que nós temos hoje, de guerras literais, mas também de guerras de narrativa. Afinal de contas, o verso 1 fala que já se passavam mais de 20 anos de opressão. 20 anos que a nação de Israel estava sendo perturbada por um rei opressor, que estava determinando aquilo que ele achava ser o mais justo, o mais correto, segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Faziam 20 anos que os inimigos de Israel estavam confrontando eles como a Bíblia diz, com 900 carros de ferro. Isso aqui era uma diferença brutal. Veja que nessa época o povo de Israel tinha uma cultura totalmente agrícola. E ainda você percebe que eles não tinham nem instrumentos de ferro direito. Agora, o exército inimigo não somente tinha, mas ele tinha 900 carros de ferro, o que para a época era sem dúvida uma vantagem muito grande. Seria como se fosse hoje numa circunstância bélica, né? Um exército moderno, que tem drones que avançam no terreno do inimigo e são capazes de explodir regiões inteiras. Era uma desvantagem muito grande. Então o exército de Israel, apesar de ter um número relativamente grande, era um exército de 10 mil pessoas, mas eram 10 mil pessoas que carregavam madeira. Eram 10 mil pessoas com instrumentos de madeira, eram na sua grande maioria agricultores. Então, o que agricultores conseguiriam contra 900 carros de ferro, exércitos completamente armados, como era o exército inimigo? Mas mesmo assim, havia algo planejado pelo Senhor. Havia algo que Deus estava preparando, porque já há muito tempo o povo de Israel vinha sofrendo humilhação atrás de humilhação, ultraje atrás de ultraje. Eles eram confrontados, eles eram oprimidos. E se tem algo que nós observamos na história, e se tem algo que se repete na história, é que Deus, Ele nunca permite que o seu povo viva como escravo. Deus sempre intervém na história. Aqui já havia 20 anos, o povo estava oprimido, o povo estava ali sendo condicionado pelo autoritarismo daquele rei. Não na Bíblia, mas em outros estudos que falam dessa mesma história, mostram evidências de que esse rei era um rei caçador de mulheres, e no seu exército tinha 3 mulheres para cada homem, porque ele ia nas famílias buscar as mulheres. As vítimas daquela sociedade, na sua grande maioria, quando uma família caía a espada, morriam os homens, mas as mulheres eram levadas cativas. Então, aquele rei também oprimia as mulheres. E ele mantinha cada uma delas cativas. Então, esse é o momento do basta, esse é o momento que o exército de Israel, que o povo de Israel, os generais de Israel, estavam ali sofrendo o seu maior momento de confrontação. Eles estavam sendo humilhados. Juízes 5:8 ainda. Fala que ela também viveu em tempos de apatia e indiferença. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Não obstante a guerra que estava armada, ninguém se posicionava, ninguém se prontificava, ninguém lançava a combater. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis, que os homens seriam amantes de si mesmos.
Estes são os nossos dias. As pessoas se idolatram e não querem lutar uns pelos outros, não se prontificam, não se comprometem. Chama atenção ali o fato de que 40 mil homens, mesmo com guerra acontecendo, ninguém se posicionava. Ninguém se preparava para enfrentar o inimigo. Os homens estavam realmente acuados, eles estavam reféns dos exércitos inimigos, mesmo sendo maioria. Mesmo sendo mais de 40 mil. E essa é uma posição covarde de homens de Deus, de pessoas que precisam estar ali prontas para enfrentar o seu inimigo, de homens de prontidão. A Bíblia fala sobre o ano, por exemplo, que Davi deveria ter ido à guerra, que foi quando ele cobiçou Betseba. E a Bíblia diz que no ano que o rei deveria ter ido à guerra, ele ficou no palácio. No ano da guerra, o rei deveria estar à frente. O rei era o homem responsável pela condução do seu exército. O rei era o homem responsável por trazer, sustentação para o seu exército, motivação. Mas no ano da guerra, quando era para o rei estar trabalhando, e isso era cultura em Israel, o rei trabalhava um ano, ou seja, ele ficava um ano no fronte de guerra e ele descansava um ano. Só que Davi já tinha descansado um ano. Tinha acabado as férias, era hora de ir para o trabalho, mas quando ele resolve ficar em casa, quando ele resolve não assumir o seu papel como rei, é o momento mais vulnerável da sua história. E foi quando ele olhou Betseba tomando banho. A mulher de Urias mandou um dos seus servos chamá-la, se deitou com ela, você sabe da história. Cometeu adultério, depois para tentar resolver o problema do adultério, chama Urias, o esposo, tenta colocar ele na frente da batalha, para que ele seja morto, mas a Bíblia diz que aquele homem era um homem valente, ele falou, eu não vou para minha casa, eu me recuso a me deitar com a minha esposa, sendo que o exército de Israel está lá confrontando, está lá no fronte de batalha. E aquele homem se mostra ser um homem honrado, Urias era um homem honrado. Quando o rei vê que não tem nenhuma solução, manda uma carta através dele mesmo, para que ele fosse colocado pelo general na frente dos exércitos e assim fosse morto. Davi achou que dava para empurrar esse problema para debaixo do tapete, mas logo vem o profeta Natã, e você conhece a história, quando ele confronta Davi. E é nesse momento que nós temos a ideia de que homens precisam se posicionar. Homens são a segurança do seu lar. Os homens precisam levantar a sua espada. Os homens precisam empunhar os seus escudos, porque essa é uma posição de proteção. Nós temos aqui em Juízes um tempo onde cada um estava fazendo o que bem entendia. Numa época como essa que nós estamos vivendo, é extremamente difícil você conseguir construir família. E hoje nós estamos vivendo mais ou menos isso. Está cada um fazendo o que bem entende, o que acha melhor. Cada vez mais a verdade está sendo relativizada. As autoridades estão perdendo o seu valor e a sua autoridade. Isso para não entrar ainda no quesito da palavra de Deus, o quanto nós temos percebido que os valores, os princípios da palavra de Deus têm sido relativizados pelas pessoas. E isso tudo por causa da apatia, por causa da indiferença. O mundo está em polvorosa, mas muitos de nós achamos que dá para viver assim, sem nos responsabilizar, sem nos posicionar. E não é isso que acontece, meus irmãos, porque quando nós não nos responsabilizamos, quando nós não nos posicionamos, quando as famílias não estão ali preparadas para a guerra e o sentimento de apatia vai invadir nos corações, em algum momento o inimigo das nossas almas vai se aproveitar dessa fraqueza. Débora também viveu em tempos de opressão, Juízes 4:3. O nome do rei que estava oprimindo Israel era Jabim. E a Bíblia diz que Jabim tinha 900 cavalos de ferro. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel.
Quantas famílias, está errado ali, né? Quantas famílias, quantos lares, quantas vidas ainda hoje vivem esta realidade da opressão? Quantas pessoas oprimidas? Jabim estava oprimindo a Israel. Jabim não permitia que Israel avançasse. Muitos deles tinham habilidades incríveis com a agricultura. As terras não prosperavam, porque cada vez que um agricultor colocava o seu arado na terra para trabalhar, cada vez que ele cultivava, vinha lá os exércitos inimigos, se não roubassem toda a sua colheita, se não bastasse roubar a sua colheita, ainda a destruía. Fazendo com que os homens de bem da sociedade, as famílias de bem da sociedade, aqueles que tinham realmente o desejo e se importavam com as pessoas, queriam ver o crescimento, o avanço da terra, esses eram cada vez mais humilhados. E diante de um cenário desse, nós começamos a nos perguntar o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com homens, com mulheres, com pessoas que não se posicionam? Nós conseguimos sim entender que pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm o Senhor na sua vida, elas estão relativizando tudo, mas não você, não eu, não a igreja do Senhor. Então, nós entendemos que a opressão só se estabelece quando aqueles homens e aquelas mulheres que precisavam realmente empunhar as armas estão escondidos dentro de casa. Não estão ali habilitados para a guerra, como era o que se esperava do exército de Israel. Como é o que se espera de nós hoje. A Bíblia fala, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, nós estamos em uma guerra espiritual. Como eu disse, é a guerra das narrativas, é a guerra da autofilosofia, é a guerra dos governos. São muitas guerras sendo travadas. E a verdade é que o que Deus espera de homens e de mulheres como eu e você é que nós nos levantemos nessa geração. Débora também viveu em tempos de dormência espiritual. Juízes 5:7. Ficaram desertas as aldeias em Israel e eles repousaram. Veja, na opressão, cercado por todos os inimigos, o que eles precisavam fazer? Se levantar. Mas a dormência fez com que eles acreditassem que bastava talvez se calar dentro de casa, esperando, e as coisas vão acontecer, mas não. Quanto mais tempo eles passavam em casa, quanto mais eles dormiam no ponto, mais o rei Jabim se fortalecia, mais os seus exércitos se fortaleciam. E é triste quando isso acontece, meus irmãos. Mas também na história, nós temos muitos homens e mulheres que foram aquelas pessoas assim que deram um basta. E eu gosto dessa ideia de um basta. Toda vez que eu leio a história do filho pródigo, me chama muita atenção uma expressão que aparece que é caindo em si. Para os mais novos, o que eu vou falar agora não faz nenhum sentido, mas é cair a ficha. Se você entendeu essa expressão, você tem mais de 50 anos. Mas cair a ficha era nada mais, nada menos do que entender o que está acontecendo. E o filho pródigo caiu em si. O filho pródigo é aquele que estava lá, em algum momento, disputando as alfarrobas com os porcos, mas a Bíblia diz que de repente vem a sua consciência e ele caindo em si. Diga comigo, caindo em si. Diga comigo, basta. Sabe, irmãos, falta um basta para nós. Falta um caindo em si. É tão bom quando você vê despertamento. Qual que é o oposto de apostasia? Despertamento. Quando nós vemos homens e mulheres falando, ei, basta. Chega, Satanás. Chega, inimigo, nós não suportamos mais, vamos nos posicionar. E na história, nessa linda história que nós estamos lendo aqui, teve um basta. Alguém disse, não vamos admitir, não vamos permanecer como estamos. E aqui os versos que veremos são os momentos onde Débora é despertada, aonde a gente vê esse basta dela. A
A Bíblia diz, nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel e eles repousaram. Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Diga comigo, levantar por mãe em Israel. Agora diga levantar por mãe na minha nação. É isso, irmãos. Esse é o momento do basta. Aquela mulher estava lá, debaixo da palmeira, julgando, mas ao mesmo tempo vendo a opressão que estava ocorrendo em Israel. E esse é o momento do basta. Esse é o momento do Caim em si. Esse é o momento que ela começa a perceber se nós somos os líderes de Israel, e se os líderes estão sem fazer nada, apáticos, vendo o inimigo destruir tudo, certamente nós desfaleceremos, mas Débora não. Ela diz, eu me levantarei, eu serei uma mãe por Israel, e me chama essa atenção, essa frase hoje, exatamente por hoje ser o dia das mães. Aqui a Bíblia não fala se Débora tinha filhos de sangue ou não. Independente dela ter filhos de sangue ou não, o que fica implícito no texto que nós lemos é que ela se levantou para ser uma mãe de Israel. E o que uma mãe faz? Uma mãe cuida, uma mãe protege, uma mãe zela pela vida dos seus filhos. Eu postei hoje no meu Instagram, como forma de homenagem para Esther, né, do seu papel de maternidade, sobre um dia que nós tivemos aqui agora na nossa última semana de oração. Foi o último dia, né? Eu vim de segunda a quinta, que nós tínhamos um tema por dia, e na sexta-feira eu fiquei em casa para ela vir fazer o encerramento, e na sexta-feira nós iríamos orar aqui por jovens, adolescentes e crianças. E aí houve um momento especial, que cada família, cada mãe, cada pai abraçou os seus filhos, orou, consagrou, protegeu ali os seus filhos. E aí eu lembro que eu estava em casa ainda lá, terminando a janta, quando a Esther chegou, e os meninos chegaram dando muita risada, que aconteceu alguma coisa aqui. E aí a Esther foi me contar o que aconteceu. Na hora da oração, a Esther abraçou os dois ali, o Pedro e o Rafael, e começou a fazer uma declaração, nenhuma unha! E as crianças não estavam entendendo nada, que nenhuma unha, eles olharam para a unha, não tem nenhum problema com a unha, e a mãe gritando aqui, foi sentada nesse altar, nenhuma unha. Pois bem, Esther estava se referindo a um texto da palavra, quando a Bíblia fala que o faraó, ele tentou negociar com Moisés, ele tentou falar assim, olha, Moisés, isso já era lá na 8ª praga, Faraó já estava sendo vencido por nocaute, ele já estava praticamente na lona, com tantas pragas que já tinham vindo sobre o Egito, mas mesmo assim a Bíblia fala que ele endurecia o seu coração, mas depois da 8ª praga, a bagunça foi tão grande nos cenários do Egito, que ele então tenta fazer uma proposta para Moisés, dizendo, Moisés, é o seguinte, já que você quer levar, então, leve os homens. Já que você quer que o teu Deus seja cultuado no deserto, leve os homens aqui do Egito. Por que ele estava dando somente os homens? Porque o faraó queria manipular o coração das crianças, das mulheres que simbolizavam a próxima geração. E houve ali um processo de negociação, dizendo, olha, vai sim, leva os homens, mas deixa o gado, deixa o boi, que simbolizava as finanças, deixa as crianças, deixa os jovens aqui, leve somente os homens. E aí Moisés se posiciona junto com Arão, e é nesse momento que ele fala, nenhuma unha ficará no Egito. E essa declaração, ela é
realmente a declaração de homens e mulheres, e eu estava lá na minha homenagem descrevendo exatamente isso. Ser mãe nos dias de hoje é ser protetora, é ser valente para dizer, olha, eu não vou negociar a consciência dos meus filhos, eu não vou negociar o corpo dos meus filhos, eu não vou negociar nada dos meus filhos, porque nem uma unha vai ficar no Egito. Os meus filhos são consagrados ao Senhor, a minha família é consagrada ao Senhor, e nada, ninguém tocará eles enquanto nós estivermos com essa responsabilidade do cuidado. Enquanto hoje muitos de nós, às vezes, temos terceirizado essa importante missão que é a maternidade, que é a paternidade. Os nossos filhos estão vulneráveis. Hoje, eles não precisam estar exatamente numa boca de fumo para ser mal influenciados. Não, às vezes dentro da própria escola, às vezes ali na conversa com os colegas do condomínio, da realidade familiar, seja lá onde for, todos estão vulneráveis. Por isso, se eles não forem educados nos princípios da palavra, se nós não cumprirmos o nosso papel como homens e mulheres, pais e mães, que dão destino, que determinam um legado histórico sobre a vida deles, dificilmente eles avançarão para a próxima geração. E é por isso que é tão importante que alguém como Débora dê um basta. As mulheres de Israel estavam acabando, como eu disse, os reis estavam roubando todas as meninas. Como seria a próxima geração de Israel se Débora não tivesse se levantado? Nos chama a atenção que numa época aonde liderança se resumia muitas vezes aos homens, uma mulher se levantou. E ela não se levantou para ser aquilo que a Bíblia já diz que ela era, apenas, profetisa e juíza, mas ela se levantou para ser uma mãe sobre Israel. E qual é a mãe que deixa que o inimigo toque os seus filhos? Qual é a mãe que deixa o seu filho vulnerável? Não, a mãe ali é uma leoa, a mãe é uma ursa, cuidando dos seus filhotes, não deixando que o inimigo toque a sua casa. Débora estava se levantando exatamente com essas características. E chama a atenção o fato dela declarar, levantar-me-ei. Eu gosto dessa expressão porque isso fala sobre alguém que sai da inércia. Efésios, não está ali, mas Efésios 5,14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Dá um chacoalhão na pessoa do seu lado e fala, ei, desperta. Literalmente, tinha uns aí dormindo, já aproveitou para acordar essa pessoa. A Bíblia fala, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. O despertar é necessário. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prendem, tu, filho de Abinoão. Olha essa palavra que incrível. Na visão de Débora, ela teve exatamente essa percepção de que ela estava sendo despertada. Desperta, Débora. Tem até um ministério que usa essa frase hoje, o ministério chamado Desperta Débora, que é um movimento de oração por mães, é um movimento de oração e cuidado para a vida das mulheres, mas aqui eu queria hoje chamar a tua atenção para o fato de que essa mulher, líder, foi despertada por Deus. Esse é o momento do basta. Esse é o momento que Débora está sendo levada agora a ser um instrumento de libertação para Israel. E o que eu acho mais interessante é que o verso que veio primeiro não foi o verso de despertar, foi o verso de se levantar. Primeiro, Débora toma a decisão e se levanta. E depois Deus dá em sonho a revelação, desperta, Débora, porque agora não somente você, mas o texto continua dizendo, você também vai levantar Baraque. Baraque era o general do exército de Israel. Baraque representava a liderança acuada de Israel, que por muitos anos estava lá, sofrendo todas aquelas injúrias do seu inimigo. Mas agora é diferente. Agora Baraque não está sendo apenas
orientado por alguns homens de Israel. Não, agora Baraque tem uma voz profética sobre os seus ouvidos, e agora Débora está sendo usada, depois de Débora ser despertada, agora ela vai ser usada por Deus para despertar outros, no caso, o general de Israel. Diga comigo assim: uma vez despertado, eu preciso despertar outros. Então é isso que aconteceu com Débora, ela foi despertada. Ela acordou, ela entendeu: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Agora ela se levanta como uma guerreira para Israel, mas ela não somente se levanta, mas ela vai levantar Baraque. E foi o texto que nós lemos aqui no início, quando ela fala a Baraque dizendo: olha, o Senhor Deus de Israel deu ordem dizendo: vai, leva a gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Esse é o momento que ela é usada por Deus para dizer a Baraque: toma coragem. Talvez Baraque tinha todos os motivos para dizer, como eu disse para vocês: mas nós não temos espadas, nós não temos escudos, nós temos um monte de agricultores, são 10.000 homens, mas eles só têm madeira. Como é que nós vamos combater com um exército que tem carros de ferro? Mas Baraque estava entendendo que a palavra era de Deus. E agora ele vai se levantar como um guerreiro também. E nesse ponto, meus irmãos, eu quero já transicionar para finalizar essa mensagem, dizendo para você que uma das características de um mover de Deus na vida das pessoas é a atitude de encorajamento. Débora não somente se levantou e agora estava ali pronta para guerrear contra um exército inimigo. Como eu disse, chama atenção o fato dela ser uma mulher. E ela não estava se importando com isso. Ela falou: eu sou uma mulher, mas eu sou uma mãe sobre Israel. Eu não posso admitir que os filhos de Israel sejam assim confrontados pelo inimigo. E agora vai acontecer algo extraordinário, porque aquela que foi levantada em Israel será uma encorajadora. Hebreus 3,13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diga comigo assim: exortar. Diga agora: encorajar. Veja que a Bíblia está dizendo: exortai-vos uns aos outros. A palavra original para exortar é encorajar. Exortar leva-nos a pensar que nós precisamos apenas chamar a atenção das pessoas. Mas não é isso que o texto aqui está dizendo. O texto está falando sobre encorajar pessoas. Diga comigo: encorajar pessoas. Olha o texto, Juízes 4,6 diz: mandou ela chamar a Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu esta ordem, dizendo: vai e leva essa gente para o Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? O que Débora estava fazendo, irmãos, era encorajar aquele homem. E hoje nós temos talvez mais exortadores do que encorajadores. Hoje nós temos muito mais pessoas predispostas a reprovar outras pessoas do que para encorajar outras pessoas. Eu fui olhar aqui no dicionário a definição sobre exortar. E exortar, aconselhar, animar, encorajar. O verbo exortar, que corresponde a paracaléu no grego, não tem um sentido de repreender. O termo encorajai-vos veio da palavra grega paracaléu, que quer dizer aquele que vai ao lado, aquele que está junto. É aquele que está ao lado para encorajar. São sinônimos dessa palavra: animar uns aos outros, ajudar, aconselhar, sustentar, apoiar, consolar uns aos outros. Veja que Débora agora não estava apenas ocupando um papel de exortadora. Como juíza, ela podia determinar: Baraque, levanta os exércitos e eu estou mandando a você, vai.
Não. Nesse momento, Débora abdica da sua posição de juíza, que era uma alta posição social, inclusive com credibilidade para dar ordens a um general do exército. Mas ela não faz na base da exortação. Ela não faz tentando forçar com que Baraque esteja ali à frente da guerra, mas ela faz de uma forma encorajadora. Ela encoraja Baraque dizendo: olha, o Senhor me mostrou, nós estamos sendo, sabe, como o povo de Israel, humilhados por esse rei há muitos e muitos anos. Já se passam 20 anos e ela estava encorajando o general de Israel, dizendo: nós temos força suficiente. Deus nos deu o exército inimigo em nossas mãos. Vamos ao fronte de batalha, vamos nos posicionar. Como eu disse, Baraque tinha todos os motivos para dizer: meu exército não vai chegar nem na esquina. Mas como Baraque também era um homem sensível à voz de Deus, ele entendeu que a palavra que a juíza estava recebendo era também uma palavra para o seu coração. E aquele homem agora começa a se posicionar. Aquele homem agora começa a se preparar para o momento da batalha. Você que lembra da história sabe o que aconteceu. Eles ficaram à beira do Monte Tabor, e quando os exércitos do rei Jabim estavam descendo para a guerra, estavam ali 10.000 homens, eles estavam na beira do monte. E o que aconteceu? Você lê depois, eu não tenho tempo para ler toda a história com você, mas leia Juízes 4 e 5. No cântico de Débora, a Bíblia diz que quando os exércitos de Jabim estavam descendo, Deus mandou uma forte chuva, e naquele vale, aonde seria travada a batalha, estava lá preparado o exército de Israel, mas a grande chuva fez com que os carros do exército de Jabim, todos eles fossem atolados no barro, e foi nessa hora que o exército de Israel desceu, e a Bíblia diz que eles mataram a todos eles, exceto o general do exército inimigo, Sísera. Esse conseguiu correr, esse conseguiu fugir, mas ele não sabia do seu destino. A palavra de Deus diz que ele vai para a casa de um homem chamado Éber. O Éber era como se fosse uma pessoa que não estava nem do lado de Jabim e nem do lado da profetisa de Israel. Era uma pessoa neutra, tinha uma cabana em um lugar neutro. E quando Sísera chega até essa cabana, ele sabia que Éber poderia ajudá-lo. Só que Éber não estava na tenda, Éber não estava na cabana, estava somente a sua esposa Jael. E a Bíblia diz que Jael, a sua esposa, sai da tenda, ela vai de encontro ao general Sísera e acolhe aquele homem. Aquele homem disse: olha, eu estou muito cansado, eu estou com fome. A Bíblia fala que ao invés de dar simplesmente água, ela dá leite, prepara um lugar para ele dormir. E quando o general Sísera pega no sono, aquela mulher que era também uma armadora de tendas, naquela época os responsáveis por armar tendas eram as mulheres. Elas dominavam muito sobre arrumar a tenda, sobre organizar a tenda, sobre esticar a tenda. E ela pega um martelo, ela pega uma das estacas que estavam ali segurando a tenda, ela coloca sobre a fronte daquele rei, e a martelada foi tão forte que diz a Bíblia que atravessou a cabeça dele a ponto de a estaca entrar na terra. E aí cumpre-se a profecia que Débora falou no capítulo 4, quando ela disse para o seu general dizendo: olha, vocês vão à guerra, mas a recompensa, a honra dessa batalha será de uma mulher. E cumpre-se exatamente isso, porque Jael, agora uma mulher, ela derrota a Sísera. E quando chega então o exército de Israel, junto com Débora, junto com toda a turma, eles estão ali agradecendo a Jael, porque agora sim o último inimigo do rei Jabim estava sendo aniquilado. E essa é a profecia da palavra de Deus que se cumpre.
por meio de 2 mulheres que precisaram se levantar em Israel. Sendo que Débora, ela se levantou para ser uma mãe. E sabe o que aconteceu depois disso? A Bíblia diz: por 40 anos houve paz em Israel. Por 40 anos. O posicionamento pode levar a paz para a sua família. O posicionamento pode levar a paz para a sua casa, para a sua cidade, para o seu bairro. O nosso posicionamento é importante. Mas é lindo saber que aquela mulher, ela foi encorajadora. Diga comigo, encorajadora. Fique em pé, eu quero finalizar essa palavra. Tem um livro chamado O Fator Barnabé. Li esse livro já há um bom tempo. E hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, quando chegou nessa parte do encorajar, a minha mente ficou ali pensando, parece que eu lembro de alguém na Bíblia que tinha esse nome de encorajador. E aí eu lembrei do livro O Fator Barnabé, fui lá, achei esse livro na minha estante, comecei a reler essa história, e foi uma grande surpresa a maneira com que o nome Barnabé combina com a postura de Débora. Você sabe que Barnabé, que está descrito ali como um dos discípulos de Jesus no livro de Atos, ele não tinha o nome de Barnabé, o nome dele era José, José natural de Chipre, esse era o nome de Barnabé. Só que quando os discípulos começaram a andar com Barnabé, eles viram que aquele homem era um encorajador. E aí logo eles colocaram como se fosse um apelido: você não se chamará mais apenas José, mas você se chamará José Barnabé. Você vai ser um encorajador. E é linda essa história porque demonstra quanto, na verdade, homens encorajadores, mulheres encorajadoras estão em falta hoje. A história de Barnabé é curiosa porque ele nasceu numa ilha chamada Chipre. Chipre é uma ilha muito rica. Era uma ilha na época que produzia cobre e uvas finas. Então todas as famílias de Chipre eram famílias abastadas, porque eles produziam muito, eles exportavam uva, eles exportavam o cobre. Em algum momento, a Bíblia diz que os pais de Barnabé resolveram mandar ele estudar em Jerusalém. É como se fosse hoje, talvez aqui no Brasil, um pai enviar o filho para estudar em Harvard, que é a melhor, pelo menos entre aspas, universidade que nós conhecemos. E lá foi Barnabé estudar em Jerusalém, e quando ele chega para estudar em Jerusalém, ele cai exatamente na escola de Gamaliel. Gamaliel era o professor de quem? De Saulo, o futuro apóstolo Paulo. E é como se Barnabé e Saulo fossem ali os colegas de classe. No futuro você sabe o que acontece. Saulo se torna o perseguidor da igreja, e Barnabé vai se tornar um dos 70 discípulos de Jesus. Ele está ali vivendo um momento de entrega. A Bíblia diz que ele volta para Chipre, pega todos os seus bens, pega toda a sua herança e entrega aos pés dos apóstolos. E ele fala: agora eu vou viver a minha vida para glorificar o Senhor. Ao mesmo tempo estava lá Saulo perseguindo a igreja. Você conhece a história até que num dia, na estrada de Damasco, Saulo perde completamente a sua visão. Ele fica 3 dias sem enxergar. E agora Deus estava confrontando o coração de Saulo. E agora Saulo não seria mais apenas Saulo, mas ele seria Paulo. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Você lembra o que aconteceu? Quando ele vem para se apresentar para os apóstolos. Imagine, o assassino, o perseguidor da igreja, aquele homem que era um carrasco da igreja, de repente agora chega na reunião da cúpula dos discípulos e fala: ei, eu me converti. Os discípulos não queriam acreditar. Como assim você se converteu? Você estava perseguindo os discípulos até ontem, você estava matando cristãos. E aí chega Barnabé, gente,
Olha que interessante. Barnabé tomando consigo. Barnabé pega Saulo assim no braço. Agora Paulo leva para os discípulos e diz, contando a história dele, como ele vira o Senhor no caminho, e como esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente ao nome de Jesus. Barnabé se torna o encorajador de Paulo. Talvez Paulo tivesse desistido aqui, e nós não teríamos hoje mais da metade do Novo Testamento, se por um encorajador, se por um homem que acreditou em outro homem, a palavra de Deus não tivesse sido pregada. Nós sabemos que em algum momento Paulo se desanimou. Ele foi tão perseguido pelos apóstolos, que mesmo dando frutos em Antioquia, mesmo vendo a igreja se multiplicar, os próprios apóstolos disseram para ele, volta para Tarso. Ele estava lá esquecido, desanimado. Quem que aparece de novo? Barnabé, dizendo, ei Paulo, não fica desanimado aí não, vamos se levantar, vamos continuar pregando o evangelho, vamos avançar. E aí você sabe que começa a segunda viagem missionária de Paulo. Mas isso só foi possível, meus irmãos, porque alguém se levantou para encorajar. Débora foi uma encorajadora. Ela encorajou Baraque, Baraque encorajou os seus soldados, e os seus soldados nos encorajam hoje a continuar a tarefa, a missão que Deus nos deu, sermos os defensores de Israel, amém? De sermos mães para Israel, protetores para Israel, protetores da palavra que hoje nos traz a esse lugar, e a palavra de Deus, amém? Quero que você feche os teus olhos. E antes de nós encerrarmos, eu queria propor que você pensasse na vida de quem você pode ser um encorajador essa semana. Pense que talvez existam pessoas como Baraque, que são verdadeiros generais da fé, mas estão desanimados, estão distantes, estão vivendo um tempo de frieza, de apatia. Deus está levantando você para ser um encorajador hoje, para ser um Barnabé, uma Barnabela, para ser um homem de Deus, para ser uma Débora na vida das pessoas, e para dizer, ainda que os exércitos estejam muito mais fortes do que nós estamos indo em nome do Senhor, nós estamos com a palavra do Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar pessoas nessa noite. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor para trazer à sua mente alguém que esteja desencorajado, alguém que esteja desanimado. E essa semana você pode ser Débora sobre a vida dessa pessoa. Essa semana você pode encorajar, você pode ser um Barnabé, dizendo, ei, não desanima, vamos continuar, vamos avançar. Há propósitos, há promessas do Senhor para a nossa vida. Aleluia. A mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu minha
olhos de águia. Os olhos da águia, eles são capazes de enxergar em uma direção que nós, os seres humanos, não somos capazes. Por isso a águia é um animal que tem uma capacidade muito grande de reconhecer os seus inimigos, dado a sua capacidade de visão. E eu creio, meus irmãos, que nessa geração que nós estamos vivendo, nós temos que orar para que Deus nos dê olhos de águia, para que nós possamos enxergar a nossa volta e saber as ameaças à nossa alma. O que eu sinto é que no tempo que nós estamos vivendo, homens, mulheres de Deus, não é por falta de fé, não é por desacreditar na palavra de Deus, mas é muitas vezes por uma apatia espiritual, uma dormência espiritual. O inimigo tem muitas vezes entrado em sua casa, entrado em sua família, tem destruído sonhos, porque muitos de nós estamos perdendo a capacidade de enxergar, nos levantar. A Bíblia diz que Débora, quando ela foi tocada, a primeira coisa que aconteceu, ela se levantou, ela se tornou uma luz para Israel, ela se tornou uma encorajadora a Israel. Eu quero dizer a você, pai, você mãe, você homem de Deus, mulher de Deus, você jovem, adolescente, Deus quer levantar você também como encorajador. Deus quer levantar você também como Baraque, como aquele que protege Israel, como aquele que protege a sua casa. E isso nós precisamos, irmãos, estar sensíveis à voz do Senhor, ao que Ele tem para nos dizer nessa geração. Então eu profetizo que você vai ser despertado, a sua casa vai ser despertada. E como nós lemos em Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, querido? Amém. Pai, nós te adoramos essa noite, entregamos a nossa vida no teu altar, Senhor, e pedimos, desperta o teu povo, Senhor, desperta a nossa geração, desperta os homens, as mulheres da nossa geração, Senhor. Nós queremos ser como Débora, mães para Israel, Senhor. Queremos ser como Débora, Senhor, aquela que se levanta para declarar a sua palavra. Queremos ser como Baraque, Senhor, aquele que enfrenta os seus inimigos. Queremos ser como Jael, aquela que destrona reis, Senhor. Ó Pai, libera sobre a tua igreja hoje, Senhor, um despertamento santo, Senhor, de modo que possamos enxergar as lutas ao nosso redor e declarar como a tua palavra diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Nós cremos na tua promessa, cremos que o Senhor é o Deus dos exércitos, Senhor. Tu és Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, Senhor. Portanto, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, aplauda o Senhor. Aleluia, Pai, tu és santo, e nós declaramos, Senhor, tu és o nosso Rei. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Assim que nós lutamos as nossas guerras, Senhor, entregando as nossas vidas no teu altar, sendo conduzidos por ti, abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor, para esse tempo, para essa geração, em nome de Jesus. Amém, querido. Uma ótima semana para você, uma semana de vitórias. Vai na bênção, vai na paz, abraça a pessoa ao seu lado, deseja uma boa semana para ele, em nome de